A disputa entre o Ministério do Meio Ambiente e a Petrobras no que se refere à exploração de petróleo na região amazônica é sem dúvida um dos grandes desafios da nossa geoeconomia. De um lado nós temos a pretensão de desenvolvimento econômico, tecnológico e a prosperidade econômica, de outro nós temos a perspectiva conservacionista de preservação do meio ambiente e às vezes muita ideologia que não levam ao desenvolvimento. Acompanhe na aula de hoje um comentário a respeito da pergunta: há ou não petróleo na Amazônia? Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica, que envolve petróleo, envolve Amazônia, envolve Brasil. Vamos lá. Antes de tudo, gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e acionasse o sino de notificações. Mais ainda, se você quer aprender geopolítica e não sabe qual caminho seguir, inscreva-se no evento Geopolítica Além das Manchetes, que será no dia 29 de maio, neste canal aqui do YouTube, no nosso canal Respeito à Geografia, às 19 horas. Venha aprender geopolítica com a gente, ok? Pessoal, a pergunta que fiz logo no início do vídeo é: há petróleo na Amazônia? A resposta é: a quantidade que temos ali é suficiente para abastecer o Brasil? Não sabemos, e também depende de que profundidade nós iremos explorar petróleo na zona costeira da região amazônica do Brasil, ok? Então, uma coisa importante, a respeito da geopolítica da Amazônia, nós temos aqui no nosso canal uma conversa com o professor Ricardo Felício, professor da USP, a respeito da questão amazônica brasileira e a geopolítica envolvendo esta região. O card aparece aqui no nosso vídeo, ok? E sobre petróleo ainda, há uma grande pergunta a ser respondida. Há petróleo no Brasil suficiente para que nós não importemos, para que nós não precisemos comprar de outros países? Também temos aqui no nosso canal um vídeo sobre este assunto que aparece aí no card para você. Dê uma conferida. Pessoal, mas vamos lá. Para responder a pergunta a respeito da Amazônia, a gente precisa entender um pouco da geologia do Brasil, os limites da Amazônia, para entendermos que o debate sobre o petróleo na região não é na floresta, mas sim na zona costeira, e para tanto a ideia do mar territorial e da zona econômica exclusiva, ok? O caso e exemplo do pré-sal, bem como as bacias petrolíferas brasileiras. Vamos lá. A disputa se dá em torno do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, que tem como liderança aí a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, tudo bem? Que tem a perspectiva de que a Petrobras não deve fazer perfurações para pesquisas sobre o petróleo da região da zona costeira amazônica do Brasil, ok? E de outro lado, nós temos a Petrobras, que é uma empresa campeã no que se refere à exploração de petróleo em água profunda, ok? Embora, nessa semana, os técnicos do IBAMA disseram que não permitem o laudo ali de prospecção de petróleo pela Petrobras na região amazônica do Brasil, a Petrobras diz que vai recorrer. Por sua vez, o governo Lula, o próprio governante, o Lula, diz que, pera lá, nós temos que melhor avaliar a situação. E aí nós temos uma disputa envolvendo o presidente Lula e a Marina Silva. Essa disputa é muito antiga, mesmo porque a Marina Silva já fez parte do governo Lula, inclusive enquanto ministra do Meio Ambiente lá, no segundo mandato do governo Lula, tanto é que sai do governo por conta de questões dessa natureza, onde havia projetos de desenvolvimento de infraestrutura, especialmente na região amazônica, e a Marina Silva se posicionava contrária, e apesar disso, os projetos acabaram avançando em alguma medida, havendo ruptura entre Marina Silva e Lula. Inclusive, Marina Silva concorreu à presidência do Brasil, conforme sabemos, fazendo críticas bastante sérias em relação aos ex-governos Lula e também os problemas envolvendo a justiça do governo Lula e assim por diante, tudo bem? Vamos adiante aqui. Pessoal, então, geologia do Brasil, que é o que nos interessa aqui. Quando nós falamos em geologia, o Brasil tem uma geologia bastante abençoada, isto porque aproximadamente 60% da superfície do território brasileiro é formado por bacias sedimentares, ok? E é nesta região das bacias sedimentares, o Brasil no mapa, vocês veem aí o mapa, ok? Que nós temos a possibilidade da ocorrência do petróleo, tudo bem? Então é na região das bacias sedimentares que nós temos a possibilidade da ocorrência do petróleo. Na cor verde nós vamos observar ali os tais escudos cristalinos, que é onde nós temos a
possibilidade da ocorrência dos minérios metálicos, a exemplo do ferro, do manganês e assim por diante. Não por acaso o Brasil é um grande produtor de minério de ferro, alumínio, manganês, porque temos uma enorme extensão territorial geográfica com importantes jazidas minerais de minério de ferro e assim por diante, ok? Tudo bem? Mas 60% é bacia sedimentar, e nas bacias sedimentares é onde nós temos a possibilidade da ocorrência de petróleo, de carvão e também de gás. Tudo bom? Então nós temos aí a possibilidade de ocorrência de petróleo, carvão e gás nas regiões das bacias sedimentares. Vamos lá. E aí nós nos questionamos, é na floresta que nós teremos a exploração recente agora, a disputa envolvendo a Marina Silva e a Petrobras e assim por diante? Não, né? Vamos entender então onde seria. Mas antes, vamos observar os limites da região amazônica, da nossa grandiosa floresta amazônica, se dariam mais ou menos aqui nesta posição geográfica onde estou destacando na cor vermelha, tudo bom? Então, nesta região toda nós teríamos a floresta amazônica, tudo bem? Este mapa traz para nós aqui a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma definição jurídica que vai estender a região amazônica para o Maranhão e também para todo o Mato Grosso, tudo bem? No caso, a parte ocidental do Maranhão pertence à chamada Amazônia Legal. A floresta amazônica está mais ou menos aqui, né, restrita um pouco mais para esta localidade, embora Amazônia Legal é um termo técnico jurídico para administrar a região em termos geopolíticos, ok? Muito bem. Então, onde temos a disputa de exploração do petróleo envolvendo o governo e a Petrobras? Olha só, não é na região da floresta. Então, são na floresta os campos petrolíferos debatidos agora? Não, né? Ocorre nas bacias costeiras, especialmente na bacia costeira da Foz do Amazonas. Nós já vamos observar isso a partir do mapa, mesmo porque uma análise geopolítica sem a cartografia é uma análise capenga que deixa a desejar, combinemos, ok? Muito bem, embora haja exploração de petróleo na região continental, já temos exploração de petróleo na região amazônica, ok? Em regiões próximas a Manaus, inclusive, nós temos alguns campos petrolíferos em atividade explorando petróleo e gás a fim de abastecer a capital, a grande cidade Mauanara, tudo bem? Adiante. Observemos aqui justamente o seguinte, as bacias petrolíferas do Brasil, ok? Onde se explora petróleo na região amazônica, especialmente na bacia amazônica e na bacia dos Solimões. Aqui é um mapa que traz para nós justamente as bacias sedimentares brasileiras, as tais bacias petrolíferas, ok? Nós temos a bacia Solimões, a bacia Amazonas, a bacia da Foz do Rio Amazonas, que é justamente essa daqui, ó, que está em disputa. Ok? Essa daqui que estou achurando na cor vermelho. Temos ainda a bacia de Campos, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo, onde há uma grande exploração de petróleo, bem como a exploração na bacia de Campos, onde aqui inclusive nós temos a região do chamado famoso importante pré-sal, tudo bem? Certo? Então temos aí uma importante exploração de petróleo na região do pré-sal, certo? Outras bacias petrolíferas aí, uma conhecidíssima é a de Potiguar, por exemplo, ou mesmo no sul do Brasil a bacia de Pelotas, que são regiões onde nós temos a existência de petróleo offshore, tudo bem? Então o petróleo offshore é aquele que está abaixo do nível do mar, certo? E a Petrobras, conforme sabemos, né, offshore, tem uma expertise muito avançada na produção de petróleo em águas profundas, certo? Agora, a exploração de petróleo na bacia amazônica, aqui ó, no continente, é a exploração de petróleo onshore, tudo bem? Então aí, quando se fala em petróleo offshore e onshore, se refere a isso, ao petróleo marítimo, digamos, e ao petróleo continental, certo? Então já há exploração na região amazônica de petróleo, no caso, os polos petrolíferos e também de produção de gás, especialmente no estado do Amazonas, ok? No estado do Amazonas nós temos os polos de Urucu-Coari, bem como Juruá-Azulão e o de Nova Olinda do Norte, que foi desativado há um tempo, ok? Então nós temos sim histórico de exploração de petróleo na região amazônica já, ok? Porém, a exploração de petróleo agora em debate não é o petróleo que ocorre na zona continental, mas sim a instalação de uma sonda para pesquisa científica por parte da Petrobras nesta região aqui, ó. Inclusive muito longe do litoral, uma distância aí em torno de
300, 400 até 500 quilômetros de distância do litoral, na zona oceânica, onde a Petrobras pretende colocar a sonda para perfuração do petróleo. Se petróleo aí houver em qualidade, petróleo de qualidade, este petróleo está numa profundidade de 6, 7 mil metros, ok? Tudo bem? Semelhantemente ao que ocorre na região do pré-sal. Essas bacias petrolíferas que nós estamos observando aqui são aquelas que ocorrem, assim chamadas, na zona costeira, ok? Que estão dentro do que nós chamamos de zona econômica especial. Zona econômica especial. Isto porque, a partir da base da costa do Brasil, 200 milhas, ok? 200 milhas, o que equivale mais ou menos a 370 quilômetros de extensão de água, é água que pertence ao Brasil. Então, as riquezas que houver dentro desta região são riquezas que pertencem ao Brasil, tudo bem? Então, a gente tem aqui a costa do território brasileiro, certo? No estado do Amapá, no estado ali do Pará e assim por diante, no estado do Maranhão, 200 milhas para dentro do mar, do oceano, ok? São águas brasileiras, e esta região é conhecida como Zona Econômica Especial, que também é chamada de Amazônia Azul, ok? Mas de qualquer maneira o fato é, nós temos na zona costeira do Brasil uma enorme riqueza mineralógica, petróleo, por exemplo, bem como outros minérios, especialmente pesca e assim por diante. É uma riqueza gigantesca, e esta região pertence ao território do Brasil, a chamada Amazônia Azul, que está dentro de uma zona, não é chamada Zona Econômica Exclusiva, Zona Econômica Exclusiva, ok? Certo? Então a disputa envolvendo atualmente o Ministério do Meio Ambiente e a Petrobras não é para exploração de petróleo no continente, mas sim para exploração de petróleo na zona costeira, ok? Muito bem, dito isso, vamos fazer uma comparação em relação ao pré-sal, que é a possibilidade da existência do petróleo ali na região norte do Brasil, ok? Uma característica importante, a distância do território, ok? Então você tem, no caso do pré-sal, o petróleo é distante em torno de 150, 200 quilômetros do litoral, ok? Então em águas profundas, ok? Então nessa região de águas profundas, a Petrobras instala suas sondas de perfuração e prospecção de petróleo. Esse petróleo vem até a superfície, é transportado para o território, depois é refinado, distribuído e assim por diante, ok? Então, um dos problemas é a distância do território. Agora, havendo petróleo de qualidade em grande quantidade, nós temos uma vantagem, porque se o petróleo for de boa qualidade, a gente pode usar esse petróleo refinar no Brasil, distribuir para o Brasil e assim por diante, ok? Problema, grande profundidade. Então, custa dinheiro, custa muito caro aí a exploração, muitas vezes, destas regiões petrolíferas, porque estão longe do litoral e, além do mais, estão em águas muito profundas, ok? Logo, isso dificulta um pouco a exploração, mas conforme o barril do petróleo estiver custando 70, 80 dólares, 90, 100 dólares, isso acaba compensando, porque o Brasil vai produzir ali coisa de, 400 mil, 500 mil barris de petróleo por dia nesta região amazônica, quem sabe, seria uma quantidade bastante razoável, uma vez que hoje, mais ou menos, o Brasil produz em torno de 3 milhões e meio de barris de petróleo por dia. É bastante coisa, tudo bem? Então, se houver petróleo na região do litoral, da foz do rio Amazonas ali, nesta região, ok? A chamada bacia do Foz do Rio Amazonas seria muito vantajoso para o Brasil. Embora todas as controvérsias e debates em relação aos impactos ambientais que devem ser minimizados, ok? Muito bem, dito isso, observando um pouco aqui da característica. Então você teria ali, 2 quilômetros, 2 mil metros de água, ok? 2, 3, 2,5, depende da região, ok? Até chegarmos, por fim, na camada do fundo do mar, digamos assim, ok? Então, se você fosse andar no mar, você ia descer, digamos, no mar assim, no assoalho oceânico, você ia descer 2 mil metros. Aí você está ali, e o petróleo não está ali naquela região, ele está mais profundo do que aquilo, ok? O petróleo e o gás, eventualmente. Você tem várias camadas de rocha, que são chamadas as camadas rochas de pós-sal, de sal, uma grande camada de sal, depois, por fim, o camada de petróleo, certo? Então você tem aí petróleo numa região em profundidade e também a existência do gás, tudo bem? Então aqui é o exemplo do pré-sal, como que funciona a questão do petróleo na região do pré-sal, que é algo similar, pelo que a Petrobras está desconfiando, da existência de petróleo na região amazônica do Brasil, tudo bem?
No mais é isso, espero que tenhamos compreendido. Aqui no nosso canal, uma aula sobre a geopolítica do petróleo, aparece aí no card para vocês, deem uma olhada e não se esqueçam, respeitem a geografia. Muito obrigado e até mais. Tchau, pessoal.